No episódio de hoje, debateremos sobre a Carta de 12 Pontos do revolucionário Manuel Lisboa, torturado e morto pelas forças reacionárias do Estado em São Paulo, durante a ditadura militar. Imperialismo do norte parasita, jogando todo o povo mais ao sul no poço. Terceiro mundo tipo Bacurau, faltando caixão pra caber tanto corpo. Latifúndio maldito engedrado no estado, cartel no controle de todo o mercado. Exploram o trabalho, miséria social, formam capital com sangue derramado. Boa noite, galera. Hoje estamos aqui em mais uma reunião. Hoje nós estaremos discutindo o texto Carta de 12 Pontos aos Comunistas Revolucionários, do grandíssimo Manuel Lisboa. É um texto de 1966. Esse texto ele irá falar em sua totalidade sobre a questão revolucionária no Brasil e como ela deveria ser apreciada pelos comunistas revolucionários. Ou seja, tratará de como estes comunistas devem analisar a situação brasileira frente ao mundo e internamente para então desenvolver um método, né, uma tática e uma estratégia realmente revolucionárias. Ele não é um texto teórico, ele é um texto de um militante, onde ele, após tal apreciação do Brasil, feita tanto no seu estudo quanto na própria luta, pôde desenvolver estes 12 pontos sobre a revolução no Brasil. Então, esse texto ele é escrito também, e isso é importante ser notado, no momento em que o PCB havia capitulado em sua luta, havia deixado de defender a luta armada. Já havia ocorrido um racha no partido, né? E outros partidos ali foram formados a partir desses rachas, né? Manuel Lisboa ele vai empreender uma crítica do que foi colocado como o correto a ser feito naquele momento, que era um momento de ditadura, inclusive, e o que é o correto a ser feito em qualquer momento. Dado que o momento de ditadura é apenas um momento de recrudescimento da dominação imperialista, uma vez que a ditadura ela é imposta nas nações oprimidas pelo imperialismo, como foi aqui no Brasil e como foi em todos os lugares, em todas as nações oprimidas onde ditaduras ocorreram, né? Então, Manuel Lisboa ele demonstrará esse caráter de continuidade do domínio imperialista dentro da ditadura também. A primeira coisa que o Manuel Lisboa faz questão de pontuar é que a contradição principal dirigente tanto da questão da nação brasileira ser subordinada quanto da questão das outras nações imperialistas serem ricas, enquanto nações, as suas burguesias poderem dominar o mundo. A contradição que permite a isso é a contradição imperialismo-nação. Esta contradição assim foi posta pelo leninismo e assim foi desenvolvida também pelo marxismo, leninismo, maoísmo, né?
com o marxismo, leninismo, maoísmo, elevando a questão, desenvolvendo uma tática universal para a revolução nas nações oprimidas, né? E também empreendendo um desenvolvimento gigantesco da questão dos estágios necessários para que se chegue à revolução socialista numa nação que é achacada pela falta de independência em todos os aspectos. Para nações onde a independência é apenas formal, mas não se verifica na realidade em nenhum âmbito, onde a política é subordinada, economia é subordinada, onde as próprias leis são subordinadas. A gente vê isso, por exemplo, é um exemplo que eu posso dar, na questão da própria Lei Maria da Penha. Porque, para quem não sabe, essa lei ela não nasce organicamente dentro da própria nação brasileira, né? Apesar do caso que levou à comoção internacional ter nascido aqui, mas ela nasce porque o Brasil foi condenado e levado a fazê-lo. E a gente vê dentro da aplicação dessa lei o quanto que, obviamente, a lei em si seria necessária pra caramba, contudo, dentro de sua aplicação real no mundo, o quanto que esta imposição de fora desconsidera os mecanismos reais de prevenção à violência da mulher neste caso específico, né? Porque a gente vê hoje em dia, como vimos ontem, inclusive, um cara dá 12 socos na cara da namorada e o delegado liberar porque não houve flagrante. Né? E na maioria dos lugares não existem delegacias da mulher, não existem pessoas próprias para o atendimento, pessoas que foram treinadas para atender as mulheres, tanto dentro das delegacias quanto dentro dos ambientes também, aparatos de cuidados de saúde, né, psicológicos e médicos. Não existe capilaridade suficiente para que essa lei tenha alguma aplicação para além de centros urbanos muito restritos, né? Então a gente vê como este desenvolvimento, por mais que ele denote um progresso de certa forma, ele é estagnado exatamente pela nossa dominação econômica, política, social de forma geral e, portanto, não é tão proveitoso quanto deveria ser. E nós temos que perceber também, né, que enquanto nossa nação for dominada pelo imperialismo, nunca o será, porque nunca teremos a capacidade de desenvolver por nós mesmos estes mecanismos. Isso é um exemplo específico de legalidade. Existem outras leis também que vão ser passadas aí que muito mais demonstram esta questão. Enfim, continuando. Que é que esta contradição imperialismo-nação denota? A contradição imperialismo-nação ela se dá, obviamente, pela parte econômica mais sensível das nações imperialistas se utilizando de seu poderio econômico para dominar-nos, né? De forma mais sensível pela exportação de capitais, né? Excedentes, e pela questão, né, de nós aqui sermos um país também exportador de mercadorias, né, de matéria-prima, né, e de alimentos, né? A gente vê isso de forma bem sensível. A gente vê isso também nas próprias organizações intergovernamentais, como a ONU, o FMI e outras tantas, né? A gente vai ver isso em diversos âmbitos. Esta oposição imperialismo-nação. Por que oposição imperialismo-nação? Porque mesmo quando não são essas nações em si se posicionando como superiores, né,
nos subordinando, né, serão os seus órgãos intergovernamentais que são dominados por essas nações, né, que seguem as recomendações destas nações, né, e que, quando não as seguem, são facilmente calados por essas nações, né. E aí, o que isso denota? Né? Se há contradição imperialismo-nação, muita gente vai confundir esta contradição imperialismo-nação com a contradição subdesenvolvimento e desenvolvimento. Né? Vai confundir estas duas coisas. Só que a questão é que a verdadeira contradição está entre desenvolvimento nacional e imperialismo. A nossa nação ela só se apresenta subdesenvolvida porque há o imperialismo que não nos deixou se desenvolver. E eu já adentro melhor nisso aqui. A economia no Brasil, ela não é plenamente formada enquanto economia capitalista. Ela não se desenvolveu autonomamente para tal, né? Então a ideia de um Marini, por exemplo, que diz que há uma deformação capitalista de nosso desenvolvimento, esta ideia ela nasce de um idealismo histórico. Idealismo histórico exatamente porque ele não considera a formação nacional e apenas as categorias do desenvolvimento capitalista segundo um livro como Capital. Então ele não considera a situação concreta e aí ele diz que temos um capitalismo que é deformado pelo capitalismo mundial. Né? Isto é ridículo porque isto desconsidera a questão central que é a nossa não formação completa capitalista. Né? E isto, obviamente, vai desembocar num reformismo, né, que é falsamente radical. Não se considera o fato concreto da formação da nação, mas abstrações categóricas. Né? Então, estes autores dessas teorias, eles vão analisar o mundo como coisa material e histórica de empirismo, muitas vezes. Né? Muitas vezes a pecha com que querem sujar o nome daqueles, né, que tentaram ali, não sujar, mas empreender suas críticas, né, contra aqueles que tentaram de fato compreender a formação nacional do Brasil e não apenas aplicar, né, categorias ali. Inclusive, eles invertem a situação e falam que são as pessoas que verificam dentro da formação histórica do Brasil que, afinal, se forma dentro do colonialismo, né? Eles falam que as pessoas que verificam essas formas colonialistas, que necessariamente partem do eurocentrismo, porque partem da Europa, eles dizem que quem aprecia dessa forma está sendo eurocêntrico. Né? Bem, se as formas partem da Europa, é meio que óbvio que seriam adaptadas aqui de forma eurocêntrica. Né? E aí você vai esquecer deste fato, por quê? Qual o seu ganho teórico ou prático para isso? Mas enfim, né? Eles vão desconhecer o materialismo dialético e vão considerar o marxismo a partir de então como uma mera ferramenta de análise, né? Não é uma questão revolucionária, é uma ferramenta de análise. E a partir do momento que o marxismo se desliga
da questão revolucionária como luta, ele deixa de ser marxismo. Né? Então, como já foi dito, a ditadura foi o aprofundamento do domínio Yankee em nossa nação. E toda forma de subdomínio, que muitos decidiram colocar, né, toda forma de subdomínio, subimperialismo, como queiram, brasileiro sobre outras nações, que é uma coisa bem relativa, inclusive mesmo na época da ditadura, e mesmo na época que o Brasil teve mais expansão dentro da América Latina, né? Isso aí vai servir sempre ao próprio imperialismo e para reafirmar o domínio imperialista de nossa nação. Né? Isso aí só serve para reafirmar o imperialismo no Brasil e nas outras nações. Não é de forma alguma uma busca de autonomia relativa, como querem. Não existe autonomia nenhuma. Né? As classes dominantes de nossa nação são umbilicalmente atadas ao imperialismo. Enquanto as classes pertencentes às camadas médias, principalmente pequena e média burguesia nacional, portanto, elas são em sua maioria vacilantes, que é o que a gente não pode abandonar também de nossa apreciação. Então elas vão temer a real revolução proletária, mas elas são achacadas também em seu desenvolvimento pelo imperialismo e pelos seus títeres da burguesia, da grande burguesia e do latifúndio. Né? Então, tomando isto desde o início, Manuel Lisboa vai dizer que as massas fundamentais da revolução são os operários, os camponeses, os estudantes e os intelectuais. Estas massas fundamentais, dentro do processo revolucionário, se desenvolvem como vanguarda na luta. Estas massas fundamentais adentram o processo revolucionário mediante uma luta organizada por um partido. E um partido, veja bem, que deve ser militarizado. Não é qualquer partido. Não é a pessoa entrar no Partido Novo ou no PSOL ou em qualquer outro partido e aí vai organizar uma luta popular. Não. Um partido que lute de fato a luta do povo, ele tem suas determinações que passam também pela militarização. Né? E isso é algo que é abandonado, né, dentro da apreciação do que é luta revolucionária dentro do Brasil. E o objetivo último, né, da mobilização dessas massas fundamentais é o fim da exploração do homem pelo homem. Então, a sua pauta mínima de qualquer coisa, de qualquer atuação política que vá ter legalmente, ela está subordinada a este objetivo último. Se não estiver, trata-se de reformismo e não de revolução. Correto? Lenin, a Internacional Leninista, já tratavam disso brilhantemente em suas teses sobre a questão parlamentar. Né? A subordinação de qualquer pauta máxima a uma pauta mínima traz apenas o reformismo, traz apenas a sem-vergonhice eleitoreira. Né? Então, se nós temos que a contradição principal é entre imperialismo e nação, aqui comentando o ponto 3 e o 4 também, nós vamos ter também que a manifestação principal desta contradição dentro de nossa nação é entre o latifúndio e os camponeses. E Manuel Lisboa irá colocar que o local onde esta manifestação ocorre
de forma mais palpável é no Nordeste. Né? Exatamente, pois de lá, né, saem as mercadorias que alimentam o imperialismo e também alimenta internamente o povo, portanto, eles são explorados e explorados os camponeses no Nordeste para que produzam tanto mais, né, para a glória dos imperialistas, e são explorados de formas pré-capitalistas também, grande parte, né? Então, o Manuel Lisboa, a partir desta consideração, ele irá chegar em outras. Quais são essas? Onde se manifesta, em maior parte, a contradição principal, né, a manifestação principal desta contradição, as alianças devem ser tanto mais firmes e profundas entre as partes mais afetadas, que são os operários e os camponeses. Então, o partido tem como dever destacar para estas localidades seus elementos mais avançados, para que eles então possam desenvolver a estratégia revolucionária que passará pela tática da guerra popular prolongada, que é um desenvolvimento que é dito apenas militar, muitas vezes, que foi desenvolvido na Revolução Chinesa, né, principalmente na pessoa de Mao Tse-tung, né, mas que na verdade é um desenvolvimento completo de uma teoria militar que é política e de massas, correto? Então, com o desenvolvimento destas alianças e com este alçar do povo à guerra popular prolongada, vão se aumentar subsequentemente as bases de apoio de luta e do partido militarizado, bem entendido. Né? Aí o Manuel Lisboa, a partir disso, a partir dessas considerações sobre a guerra popular prolongada, a partir das suas considerações sobre o caráter das contradições, da contradição dirigente, né, a contradição entre imperialismo e nação no Brasil, sobre a sua manifestação mais sensível e essencial também no Brasil, ele irá dizer que o aparelho repressivo do Estado latifundiário burguês é mais débil no campo. Então, comprova-se por umas e outras, né, exatamente por ser esta contradição imperialismo-nação a dirigente, comprova-se primeiro a universalidade da guerra popular prolongada, né? Isso é comprovado pelo imperialismo. Mas, e eu gostaria que alguém talvez, se pudesse e tivesse alguma ideia sobre isso, pudesse comentar depois, porque o Manuel Lisboa ele coloca que a tática, a estratégia adotada no Brasil deveria ser a do cerco da cidade pelo campo, correto? Eu não sei até que ponto isto é aplicável hoje em dia, se alguém quiser comentar, né, porque a particularidade estratégica, diferente da universalidade da guerra popular prolongada, que vem pela questão do imperialismo, da oposição ao imperialismo-nação, né, a particularidade estratégica, ela vai ter que ver com a formação econômica da nação num dado momento, né, e o nível de desenvolvimento no campo e na cidade ali, que vão fazer ser utilizada uma ou outra estratégia
ali dentro da guerra popular prolongada, né? Porque eles utilizam outra estratégia, por exemplo, não o cerco da cidade pelo campo, né? Então, na guerra popular prolongada vão se tornar muito mais pronunciadas as debilidades deste inimigo, né? Então aqui o Manuel Lisboa vai colocar que o aparelho repressivo está mais débil no campo. Se está mais débil no campo, mais débil ainda ficará, né? Enquanto também se debilitam as suas manifestações na cidade mediante o desenvolvimento da guerra popular prolongada, né? Então vão se tornar mais pronunciadas as debilidades do inimigo e, portanto, a força das alianças, da Aliança Operária Camponesa, que é a aliança dirigente, né, vai também aumentar. Aí ele vai trazer algumas considerações a partir desta sobre a aliança operário-camponesa, sobre a aliança com outras classes progressistas que estão em contradição com o imperialismo. E ele dirá claramente a posição que todos os maoístas adotam quanto à questão, né, que é que as alianças com a pequena e média burguesia elas se efetivam apenas no desenrolar da luta mediante a radicalização dessas camadas. Fora disso, essas classes, né, irão aproveitar-se de sua posição para subordinar elas mesmas o proletariado, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com a vacilação das classes vacilantes, né? Da pequena e da média burguesia, principalmente, né? Então elas vão tentar subordinar os proletários ao reformismo. Afinal, para elas, a revolução proletária pode ser um tanto amedrontadora. A gente vê isso muito claramente quando a gente aprecia mesmo a ideologia dessas classes. Ademais, se este embate não se afirma e se a pequena burguesia e a média burguesia são tomadas como classes fundamentais da revolução, quando não é este o papel dessas classes, na verdade o leninismo dita que elas são bem acessórias, né? Quando isso ocorre, você dá asa para que essas classes cresçam em seu engano do povo. Elas passarão a contra-revolução muito facilmente, se você não combater as ideias atrasadas delas. Então devem ser combatidas essas ideias, suas ações políticas atrasadas no decorrer da luta, no progresso da luta. E tanto mais em sua preparação, né? Quando a gente está preparando uma luta, a gente não pode dar lugar para que essas ideias ganhem legitimidade no seio do povo, né? Porque nesse momento o elemento subjetivo é um pouco mais débil, né? E não tem como você desenvolver esse elemento subjetivo sem este embate. Então, o Manuel Lisboa ele vai considerar que a Frente Única Revisionista, que estava se afirmando na nação brasileira, ela é exatamente decorrente do reboquismo e do pessimismo reformista, né? Dessa ideia de que se fulaninho está lá e ele é tão ruim, não deveríamos aqui estar discutindo entre si. Veja bem, você firmar alianças dentro de um processo de luta e você negar a discussão de ideias atrasadas são duas coisas completamente, plenamente diferentes. Plenamente diferentes. A disputa das ideias e a apreciação do que são amigos e inimigos do povo são mais do que necessárias para se afirmar qualquer luta, né? E este reformismo,
este revisionismo, né, essa frente única revisionista, ela, para Manuel Lisboa, é muito, de forma bem clara, colocada, né, de forma bem explícita, como traidores, né? Como pessoas que têm partidos, né, que têm desvios de direita. No que consistem esses desvios de direita, Mao Zedong novamente coloca muito bem, só alianças sem luta, né? Faz muita aliança, é aliado de todo mundo, mas não desenvolve luta alguma. Ao mesmo tempo, existe também o oportunismo de esquerda, né, que o Manuel Lisboa também comenta, que é exatamente o quê? Só lutas sem alianças. Isso sempre desemboca ou em putismo, né, ou em outra forma de espontaneísmo aí que quer se passar por revolucionário. Então vai ser um sujeitinho ou um agrupamento tentando destruir o Estado eles mesmos, né? Isso aí é basicamente anarquismo revisitado. Então, aqui, apenas para terminar a comentar os dois últimos pontos, né? O Manuel Lisboa vai deixar bem claro que a revolução ela se desenvolve por correlação de forças internas, com as forças externas servindo acessoriamente como auxílio político, né? Então, a aliança entre forças progressistas fundamentais, que são aquelas que já foram colocadas, o desenvolvimento da luta e a radicalização das massas sob o partido, né, são as únicas garantias do desenvolvimento destas forças internas e dos elementos necessários para que a luta revolucionária se afirme e continue, né? E aí eu irei ler uma partezinha do texto em si, apenas para terminar, que está no ponto 12. A maior prova que o marxista-leninista e revolucionário pode dar de internacionalismo proletário é fazer a revolução em seu país. Esta frase é muito bela, né, porque ela denota uma época que, infelizmente, para grande parte das pessoas dentro do campo da esquerda, né, essa fase meio que passou, que era a fase quando a esquerda tinha a nação, os interesses nacionais correndo nas veias, né? E foram os revisionistas retirando cada vez mais disso. E hoje em dia a gente vê, infelizmente, uma esquerda que muito mais tende a defender o imperialismo, seja direto ou indiretamente, do que a própria nação. Infelizmente, isso ocorre. E a gente vê também no decorrer da apreciação deste 12º ponto, né, que o Manuel Lisboa ele está dizendo ali que as formas de manifestação do imperialismo são várias. Contudo, o imperialismo é sempre o mesmo. Então, quando os revisionistas deixam se confundir, ou nem tanto, né, pelas diversas formas de manifestação do imperialismo e querem classificar, né, o desenvolvimento capitalista brasileiro como sui generis ou qualquer coisa assim, apenas para negar, né, a questão da oposição imperialismo-nação, a gente vê, né, como que é bem pronunciada esta tendência a se fazer exatamente aquilo que já foi dito, que é, né, fiar-se das abstrações ao invés de fiar-se na apreciação do desenvolvimento nacional. Todas as nações oprimidas do mundo foram tornadas em nações oprimidas pelo imperialismo. Todas elas são achacadas, a não ser aquelas que já se tornaram
realmente independentes. Todas elas são achacadas pelos problemas do imperialismo, independente da forma que estes problemas se manifestem. Encerro aqui minha fala. Enfim, a gente estava discutindo sobre a questão das alianças. O Silvio Almeida, ele conseguiu elucidar essa questão muito bem. Que ele falou que toda aliança ela tem que ser feita pensando no movimento. Por exemplo, eu não poderia fazer hoje uma aliança com o PSOL sem ter que, tipo, abrir mão de muitas pautas que eu tenho, sabe? Qualquer projeto revolucionário seria barrado por um projeto pessoalista de, tipo, de revolução eleitoral, de diálogo com o fascismo em geral, esse tipo de coisa. E daí que, tipo, surge a crítica ao marxismo plural. Que, tipo, como é que você consegue englobar tanta coisa num mesmo saco sem que o saco rasgue, sabe? Tipo, como é que você coloca coisas que são opostas para serem aliadas num momento tático? Só dá pra fazer aliança quando você tem pelo menos o mínimo que seria definir quem é o inimigo, quem é aliado. Porque senão fica tipo, qualquer pessoa que diz que tá comigo, quem não fala nada é inimigo, acabou. Então, eu vou fazer alguns comentários sobre a questão das alianças, né? Porque a gente tem que estar sempre atento a esta questão de forma concreta, como o Rose bem colocou, pela questão do próprio movimento, né? A gente sempre, quando a gente vai pensar em alianças, a gente tem que pensar nos ganhos que essas alianças trarão para aqueles que são forças fundamentais do movimento, né? Se você faz uma aliança, por exemplo, sendo um comunista com a grande burguesia, você não traz ganho algum para aqueles que são forças fundamentais da revolução. Por quê? Porque a grande burguesia é aliada do imperialismo. Porque a grande burguesia só existe por conta do imperialismo. Se você faz uma aliança com latifundiários, você não ganha em nada com isso, porque o latifundiário é aliado do imperialismo. Porque os latifúndios são propostos e mantidos pelo imperialismo. Porque as formas pré-capitalistas adotadas de exploração dentro dos latifúndios, ou seja, a estagnação do desenvolvimento do próprio capitalismo no Brasil, ela é uma proposta do imperialismo. Agora, fazer alianças com pequena e média burguesia. Quando pensamos nisso, pensamos logo em, ora, estamos fazendo aliança com a burguesia, mas como assim? Né? Os proletários que deveriam ali estar aliados, tudo mais, a maioria das pessoas, infelizmente, que veem as coisas desta forma, esquecem até mesmo dos camponeses, né? Mas, e aí dizem isso. E quando você vai olhar para a forma de atuação política dos partidos, né, que fazem esse tipo de crítica, vemos o seguinte, né, que quem está fazendo aliança com a pequena e com a média burguesia, sem que haja ganho algum para a luta, e sem que haja luta, são exatamente eles. Né? A crítica que dirigem ao maoísmo por uma coisa que é um simples, puro desenvolvimento do marxismo-leninismo, em sua sanha khrushchevista de negar as contribuições de Stalin, que na verdade são todas elas pautadas pelas próprias contribuições de Lenin, né? Em sua sonha de negar, né, este pretenso stalinismo, fazem essa crítica que é infrutífera, é inútil, infértil, não serve de nada, desconsideram o que é colocado, o que é proposto na realidade pelos marxistas-leninistas, em sua pelos marxistas-leninistas maoístas agora,
né? Descartam tudo isso e acham que vão reinventar a roda, né? Bom, querer reinventar a roda, todo mundo pode. Contudo, muito dificilmente, né, alguém consegue. Enfim, esses são os meus comentários sobre a questão das alianças. Pô, mano, assim, eu queria começar, tipo, fazendo uma pergunta. Assim, até porque apesar, né, eu conheço pouco o Manuel Lisboa. Então, assim, eu queria primeiro perguntar se ele, tipo, se inspirava pro patética dele em Mao Tse Tung. Já quero perguntar isso, porque, assim, é muito parecido, cara. É muito parecido. Sim, você terminou a pergunta já? Desculpa. Não, pode falar, depois eu continuo. Não, pode continuar, desculpa. Eu tenho uma Não, dúvida. essa foi a pergunta mesmo, depois eu ia Ah, comentar. porque, pô, assim, ele usava muito pra caralho de Mao Tse Tung, era inspirado pra caralho. No último artigo dele, que é o que ele escreve lá na prisão antes de morrer, se não me engano, a história desse artigo é que, tipo assim, a moça deu um papel pra ele delatar, alguma coisa assim, era a última chance dele sair vivo. Aí ele escreveu esse texto e ele fala, ele usa o povo chinês como exemplo de luta de libertação dos povos, né? Então é muito parecido e como ele sai do PCdoB, o PCR sai do PCdoB, né, uma dissidência, ele, enfim, o PCdoB na época no Nordeste já dava esses sinais do que viria a ser pós-chacina da Lapa, né? Ele sai do PCdoB, então ele já vem com essa herança do maoísmo, que é muito importante. O Amaro Luiz de Carvalho, Atitude de Curiosidade Capivara, você conhece o Capivara, Léo? Não conheço não, mano. Ele é um militante notável do PCR, funda o PCR junto com o Manuel. Ele foi treinado na China maoísta. Ele foi treinado na China, então é muito importante a influência do Mao Tse Tung neles. Muito foda, mano. É porque, tipo, eu tava lendo e, assim, eu tava percebendo muitas das características de Mao Tse Tung, da teoria do Mao Tse Tung na carta dele. Eu achei, assim, muito interessante essa questão, em como ele pauta a questão do campesinato. E, assim, achei interessante também, interessante, porém deprimente, né? O quanto essas questões que ele pauta são ignoradas, bastante ignoradas hoje em dia. E assim, esse texto dele, assim, faz um tempo que eu tô para ler, só que eu não li. E assim, eu achei extremamente completo, apesar dele ser bem simples, ele é extremamente completo sobre muitas coisas do pensamento do mal. E assim, o cara, sei lá, eu acho que assim, por ele ser do Nordeste e tal, ele percebia mais as contradições assim do campo. Ele estava mais presente perto dessas contradições do campo. E assim, eu acho meio triste que não se siga mais essa questão, esse pensamento dele e o pensamento da guerra popular prolongada, que é muito completa e eu acho que assim é mais aplicável em diversos países. Assim, a guerra popular prolongada é mais aplicável. Eu ainda estou assim iniciando estudo sobre ela e tal, mas eu acredito que ela seja mais aplicável e a mais assim certeira em muitas questões até onde eu tenho lido. Tem um dos trechos do Mao Tse Tung que ele fala sobre as questões, tipo assim, a pequena burguesia, ela vai naturalmente tender a propor alianças com a gente quando perceber que uma revolução ela é iminente. Tipo, quando o processo já é óbvio que as massas estão tomando o Estado para si, estão tomando cada vez áreas cada vez maiores, estou usando cada vez muitas vezes. Pensadores são presos, sei lá, um cara que tem um terreno médio, assim, tipo, na zona rural, ele pensa, olha, ou eu concordo com essa galera e, tipo, ajudo eles, e eles pensam que eu sou um aliado e eu posso sair vivo, ou eu fujo desse país, ou eu morro. Das três opções, a que ele teria mais certeza de que ele vai sair vivo seria a opção se juntar às massas revolucionárias. E aí tem tipo, um ponto assim, muito, muito interessante, sabe? Tipo, que a galera tava discutindo, sei lá, semana passada, Felipe Neto como aliança, assim, não é o momento para discutir
Que quem a gente vai chamar para aliança. O momento é fazer com que eles queiram ser nossas alianças. Com que eles queiram fomentar a revolução. Fora que eles já são, tipo, os médios, enfim, em alguns setores da grande, eles são, sim, afetados pelo imperialismo. Então, quando eles veem isso, eles juntam o útil ao agradável ali, né? Então, e mais outra coisa, né, que você falou do Felipe Neto. A gente, tipo, as pessoas acreditam que o Felipe Neto é algum tipo de burguês, dono dos meios de produção. O cara é a porra do youtuber, dono de uma empresinha. Ele não é nenhum grande burguês nesse país. Eu só usei ele como exemplo de pessoa com milhões, sim, sabe? Sim, mas eu tô falando do pessoal que tava discutindo mesmo. E fora que a gente não tá falando de elementos isolados, a gente não vai mapear aí na casa de cada burguês desse e falar, olha, você quer assinar aqui minha petição? Não é isso. A gente tá falando de uma classe. Então, assim, é natural que essas pessoas se alinhem na frente única. Exatamente. Tipo assim, neste momento, como o Roseville tinha colocado, tipo esse momento de preparação, onde essa luta ainda não foi afirmada de forma aberta e nacional, neste momento, a nossa intenção deve ser de disputa para a radicalização, né? Agora, essa disputa ela pode se afirmar de diversas formas, né? Essa disputa ela pode se afirmar na crítica, né? A crítica é sempre necessária, até mesmo a tentativa de desradicalizar as massas, né? Que esta pequena e média burguesia, né? Vão estar sempre afirmando, né, exatamente pelo temor e pela vacilação frente à necessidade de uma revolução plenamente proletária, né? Vai se afirmar ali pela proposta, né? Esses são os dois eixos principais, né? A crítica e a proposta, os dois têm que andar de mãos dadas, né? E sempre devemos tomar uma posição não de superioridade frente ao povo, frente às massas populares, né? Devemos sim tomar uma posição de crítica tão dura quanto necessário, mas nunca mais dura do que o necessário. E aí a gente pode lembrar-se também do nosso querido Che Guevara, né? Endurecer-se sem perder a ternura. Continuando meu comentário, agora em outro sentido, falando sobre a Guerra Popular Prolongada, como o Manuel Lisboa fala sobre ela ali, obviamente é um documento pequeno, então ele não se aprofunda na questão. Contudo, irei ler aqui, né, como havia sido comentado, nosso grande Manuel Lisboa era um ávido leitor de Mao Tse Tung, né, um adepto ali do seu pensamento, que viria depois a ser sintetizado com o maoísmo, né, e irei aqui ler uma longa citação de Mao sobre a questão da guerra popular, que está no texto A Situação Atual e Nossas Tarefas. Os nossos princípios militares são os seguintes. 1. Atacar primeiramente as forças dispersas e isoladas do inimigo e atacar depois as suas forças concentradas e poderosas. 2. Tomar primeiramente as cidades pequenas e médias, bem como as grandes regiões rurais, e tomar depois as grandes cidades. 3. Ter como objetivo principal o aniquilamento das forças vivas do inimigo e não a conservação ou tomada de uma cidade ou território. A conservação ou tomada de uma cidade ou território é uma consequência do aniquilamento das forças vivas do inimigo. Frequentemente, uma cidade ou território só pode ser conservada ou tomada de modo definitivo depois de ter mudado várias vezes de mãos. 4. Em cada batalha, concentrar uma superioridade absoluta de forças, 2, 3, 4, em alguns casos até 5 ou 6 vezes do que a força do inimigo. Cercar totalmente as forças inimigas e esforçar-se por aniquilá-las por completo, sem dar-lhes uma possibilidade de que algo se escape da rede. Em circunstâncias especiais, utilizar o método de desferir golpes demolidores sobre os inimigos
isto é, concentrar toda a nossa força para fazer-lhes um ataque frontal e um ataque contra um ou ambos os flancos, a fim de aniquilar-lhes uma parte das tropas e derrotar a outra parte, de tal maneira que o nosso exército possa deslocar rapidamente as suas forças para esmagar outras tropas do inimigo. Esforçar-se por evitar batalhas de desgaste em que se perde mais do que se ganha ou em que se ganha tanto quanto se perde. Assim, embora inferiores no todo numericamente, nós seremos absolutamente superiores na parte em cada batalha concreta, o que nos assegurará a vitória no plano operacional. Com o andar do tempo, nós conseguiremos uma superioridade no conjunto e aniquilaremos finalmente todas as forças do inimigo. 5. Não travar combate sem que se esteja preparado. Não travar combate que não se esteja seguro de vencer. Fazer todos os esforços para estar bem preparado para cada batalha. Fazer todos os esforços para assegurar a correlação existente entre as condições do inimigo e as nossas. 6. Pôr plenamente em jogo nosso estilo de combate, coragem, espírito de sacrifício, desprezo pela fadiga, tenacidade nos combates contínuos, combates sucessivos travados num curto espaço de tempo sem descanso. 7. Esforçar-se por aniquilar o inimigo enquanto ele está em movimento, ao mesmo tempo prestar atenção às táticas de ataque, posições e capturas de pontos fortificados e cidades em mãos do inimigo. 8. Com respeito ao ataque das cidades, tomar resolutamente todos os pontos fortificados e cidades francamente defendidos pelo inimigo. Tomar no momento oportuno e sempre que as circunstâncias o permitam, todos os pontos fortificados e cidades moderadamente defendidos pelo inimigo. Com relação aos pontos fortificados e cidades fortemente defendidos pelo inimigo, esperar até que as condições estejam maduras e tomá-los nessa altura. 9. Recompletar as nossas forças com todas as armas e a maior parte dos efetivos capturados ao inimigo. As fontes principais de homens e material para o nosso exército estão na própria frente. 10. Aproveitar plenamente os intervalos entre duas campanhas para o repouso, instrução e consolidação de nossas tropas. Os períodos de repouso, instrução e consolidação não devem, em princípio, ser muito longos, devendo-se, tanto quanto possível, evitar que o inimigo ganhe novo fôlego. Tais são os principais métodos que o Exército Popular de Libertação tem empregado para derrotar Chiang Kai-shek. Esses métodos foram forjados pelo Exército Popular de Libertação durante um longo combate contra os inimigos internos e externos e estão perfeitamente adequados à nossa situação atual. A nossa estratégia e as nossas táticas baseiam-se na guerra popular, e nenhum exército oposto ao povo pode utilizá-las. A gente vê, mediante esta longuíssima citação do presidente Mao Tse-tung, que a guerra popular prolongada, como defendida pelo Manuel Lisboa, como defendida por tantos outros revolucionários aqui no Brasil, ela não é, como querem colocar seus detratores, uma sanha de pessoas que estão utopicamente achando que a revolução vai acontecer da noite para o dia. Ela é muito bem definida, ela é muito bem estudada pelo presidente Mao Tse-tung e por aqueles que a aplicam em suas nações ainda hoje. A guerra popular prolongada, ela é definida pelas condições de cada nação, mas ela é, e pelas condições mutáveis no próprio desenrolar da guerra. Mas ela é também universal em relação à luta contra as forças títeres do imperialismo dentro das nações. Ela deve ser estudada com seriedade, em extensão, e com todo o respeito que merece o grande presidente Mao Tse-tung e que merecem todos aqueles que aplicaram e aplicam o seu pensamento. Os desenvolvimentos militares trazidos a nós pela Revolução Chinesa, bem como as concretizações de questões que já estavam dispostas no leninismo,
bem como o desenvolvimento da luta de duas linhas no partido, bem como a luta contra o revisionismo, bem como a questão da Revolução de Nova Democracia, todos esses desenvolvimentos devem ser estudados em extensão e com respeito. Pois o marxismo-leninismo-maoísmo é o desenvolvimento científico e revolucionário do marxismo-leninismo. A ciência do proletariado, a ciência do povo, a ciência da revolução, ela só se desenvolve de forma revolucionária. Ninguém que esteja encastelado numa torre de marfim irá desenvolver ciência revolucionária. Ninguém que negue o povo e a sua crítica estará desenvolvendo ciência revolucionária. Ninguém que ignore a disposição do povo frente à falsa democracia burguesa estará desenvolvendo ciência revolucionária. Todos estes pontos estão dispostos na Carta de Manuel Lisboa. Por outras palavras, são facilmente verificáveis. Revolucionários que deram seu sangue e sua vida pelo povo, aqui no Brasil e em suas respectivas nações, desenvolveram o pensamento revolucionário de nosso tempo, que é exatamente o marxismo-leninismo-maoísmo. Aqueles que estão agora encastelados não desenvolvem ciência revolucionária. Não desenvolvem. Dispor-se a lutar a luta do povo deve ser algo que deve ser exaltado. Dispor-se a estagnar a luta do povo com pautas pequeno-burguesas deve ser duramente criticado. Duramente criticado. Pois o povo já passou por uma estagnação que dura décadas. Décadas e décadas e mais décadas, e se depender daqueles que ainda hoje incorrem no erro, o qual Manuel Lisboa aponta nesta carta, que é incorrer em desvios de direita, reformistas, capitulacionistas, que é fazer o que Lenin já dizia que não se era para fazer, que é esquecer os velhos problemas por causa de novos acontecimentos. Tudo que fazem esses é atrair a causa do povo. E me refiro aqui aos que fazem isso conscientemente e sabendo do que estão fazendo, tendo plena consciência disso, ou dirigindo outros a fazer. Correto? Enganar bases militantes com palavreado, né? Falando, né, com belas palavras para eles. A revolução e não a fazendo. Essa é uma coisa que Lenin já denunciava em seu livro Como Iludir o Povo com slogan de liberdade e igualdade. Promover este ecletismo dentro do partido é transformar um partido que deveria ser do povo e afirmar uma democracia do povo em um partido que afirma uma democracia em abstrato, e uma democracia tão abstrata que ela não passa da questão intelectiva. Né? Enquanto na ação concreta adapta-se não o centralismo democrático também, mas sim o dirigismo. Correto? Então, estes que fazem isso serão inevitavelmente, se não se retificarem no momento revolucionário, tornar-se-ão inimigos do povo. Né? Irão vacilar para a contra-revolução.
se não se retificarem, obviamente. A revolução, ela traz a retificação. Ela é um fator de retificação. E assim, torçamos para que todos se retifiquem. Essa ideia de revolução que o Marconi colocou também está no Mao Tse Tung como remédio. Sabe aquele remédio que você passa mal por um tempo, só que é para expurgar todos os venenos, expurgar todos os elementos revisionistas? É por essa linha, mas pelo que ele falava. Sim, exato. Por isso que a revolução ela é contínua e dentro da própria revolução socialista afirma-se a necessidade da revolução cultural. É porque a sociedade está doente, né? A sociedade está doente. Infelizmente, temos aqueles que estão se opondo à doença e aqueles que estão aparentemente se opondo, mas propondo a sua continuação indiretamente. Fala rapidinho. E sim, e, tipo, o que o Marconi colocou foi muito bom, né? Até porque esse devia ser o momento que a gente devia estar falando sobre essa doença, né? Devia estar tocando cada vez mais nessa doença e no expurgo dela. E essa questão da aliança tática, como o Manuel Lisboa coloca perfeitamente bem, na real uma questão de atraso revolucionário e a transplantação da ideia de que para se barrar o fascismo a gente tem que usar vias democráticas, vias de aliança com a esquerda por conta de um inimigo muito maior. Só que isso não faz sentido, porque se tem um inimigo muito maior, como é que um inimigo com poder, com inclusive poder armado, como que a gente vai sobreviver a esse inimigo por vias dele mesmo? Então, assim, esse texto, apesar dele ser bem simples, é um texto bem simples, assim, bem entendível e bem, assim, leve de ler. Ele é bem completo sobre essa questão das contradições, das contradições do capitalismo, tanto quanto as contradições de algumas pessoas, de algumas alas da esquerda, que muitas das vezes reivindicam o pensamento marxista, o pensamento leninista, mas não seguem de certa forma, né? E é bem estressante essa questão de que foi se tirada essa ideia do Manuel Lisboa para que se siga a ideia do Rodia, né? Que é basicamente de revisionismo e de uma tentativa bem vulgar de tirar o maoísmo, de prosseguir com o revisionismo contra a China maoísta. Eu acho só isso mesmo. No Brasil, de forma geral, se afirmam dois caminhos. Se afirma o caminho da defesa e proposição da continuidade da subordinação ao imperialismo e a defesa da independência e da independência progressista popular, que necessariamente assim será, pois a revolução democrática burguesa não comporta mais o velho tipo em nossa época. Ela tem de ser uma revolução de novo tipo, portanto uma revolução até o socialismo. Né? Então, dentro do Brasil, teremos uma ou outra posição. Né? Dentro das posições que suportam o imperialismo, a gente tem, obviamente, as políticas de direita mais escancaradas, como, por exemplo, a gente vê com o entreguismo de Bolsonaro, com o entreguismo da própria Dilma, né, do Temer antes de Bolsonaro, da Dilma antes de Temer, e de outros políticos todos, né, que foram aí nossos presidentes. O próprio João Goulart era um entreguista. Nós vemos todas essas políticas que são abertamente de direita, afirmem-se de esquerda no discurso ou não. Nós temos as políticas que são menos sensivelmente de direita. As políticas reformistas, abertamente reformistas, mas de forma falsamente radical, reformistas. Né? Nós temos os próprios partidos comunistas que incorrem em reformismo, sendo afirmados também como suportes do imperialismo. Né?
Nós temos a ideologia da convivência pacífica, sendo uma tática reformista. E nós temos, então, o outro lado. E como diz a Bíblia, creio que isso está na Bíblia, faz muito tempo que eu não leio, mas os caminhos errados são múltiplos. Agora, o caminho certo é um só. O caminho certo, ele sempre desemboca no mesmo lugar e ele deve ser único. Não se existem duas estradas para trilhar neste caminho. Porque o marxismo, enquanto ciência popular, é uma ciência popular, revolucionária. E a ciência revolucionária só se afirma na revolução. A sua afirmação de fato é na revolução. Podemos escrever documentos e documentos para agitação, para desenvolvimento intelectual, para o que quer que seja. Mas a pertinência destes documentos só se afirmarão quando a revolução se afirmar. Isso não diminui em nada o valor da teoria, apenas reafirma o valor da prática. E reafirma a verdadeira praxis. Porque chamar panfletagem para partir do pequeno burguês reformista de praxis é complicado. Chamar atitudes correlatas de praxis é meio complicado. Chamar uma pretensa denúncia que se quer fazer dentro de uma pretensa construção de um poder popular com adversários do campo revolucionário que não propõem revolução alguma senão sucedâneos de revolução, mais palavreado, é meio complicado. Nós vivemos em um país com sobrevivências pré-capitalistas que são ainda gigantescas. Nós vivemos em uma nação em que nossas empresas são controladas pelo capital estrangeiro, onde não são testas de ferro. Nossas empresas adquirem tecnologia de monopólios, os insumos agrícolas vêm de monopólios, a terra cada vez se monopoliza mais. Nunca houve aqui uma reforma agrária. Nós vivemos em uma nação achacada por todas as doenças do imperialismo, todas elas. E, portanto, nós vivemos em uma nação onde o nosso aparato militar, de forma geral, é voltado contra o povo desde Washington. Se afirma cada vez mais a necessidade que derrotemos cada uma dessas instâncias de opressão nacional às quais estão dispostas dentro de nossa nação. E dentro deste campo militar em específico, devemos perceber que a formação de forças armadas populares dentro de toda a teoria marxista é reafirmada e dentro de todas as revoluções existentes foi necessária a formação político-militar, a formação de massas. Foi sempre necessária, porque a luta pelo poder começa internamente. A luta pelo poder não começa no horizonte distante, que ninguém pode ver. Ela deve começar
o mais rápido possível e da forma mais total possível. E com essas forças internas sobre as quais Manuel Lisboa fala, todas elas armadas da ciência revolucionária, da crítica das armas e das armas da crítica. Esta carta de 12 pontos de Manuel Lisboa é uma instância gigantesca do combate ao revisionismo e ao reformismo de forma geral. E devemos estudar esta carta, assim como os documentos que permitem que ela seja escrita, os quais vão ser encontrados na tradição marxista-leninista, na tradição marxista-leninista maoísta, com todo cuidado, com muito respeito e com toda a disponibilidade de aplicação real de tudo que está sendo disposto. Assim encerra a reunião. Boa noite para todos. Obrigado pela audiência e nós, do Grupo de Estudos ao Povo Brasileiro, esperamos você em um próximo episódio. Então me diz, qual o seu valor na terra que tudo é precificado? Mercantilizaram o nosso corpo, aprisionaram nossa mente enquanto exploram a nossa força de trabalho. Da miséria ao miseiro salário.